Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AGE Conecta, o podcast da AGE, Associação dos Jovens Empresários de Balneário Camboriú. Meu nome é Paola Araújo, sou presidente da AGE. Eu sou a Mila Figueiredo, vice-presidente da AGE. E hoje nós temos um convidado muito especial. Só que antes de eu falar quem é o nosso convidado, nós gostaríamos primeiramente de agradecer as empresas que são apoiadoras do nosso podcast. Só que assim, a gente não tem só apoiadores, né? A gente tem empresas de grande renome da região. E a primeira, eu vou falar para vocês, que é a Virtual Office. A Virtual Office é mais do que um coworking. É um local onde as empresas se conectam. Ela fica no Sky Business, na rua 1500. São salas mobiliadas ou pré-mobiliadas. Tem serviço de correspondência fiscal, tem secretária. São salas incríveis. Se tu tá trabalhando no home office, vem conhecer as salas da Virtual Office. Tenho certeza que tu vai te encantar em conhecer as nossas salas, salas de reuniões e o rooftop, que é assim, ó, um espetáculo. Outro apoiador é a Quero Café, muito conhecida pelos seus cafés, mas também é um bar e restaurante. Já são mais de 30 unidades espalhadas pelo Brasil, então procura já uma unidade mais próxima da sua casa e venha conhecer as maravilhas que tem. Hoje eles mandaram aqui para nós medialunas, cafezinhos, e é incrível. E agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado especial, ele que é o Mário Preto. Vou colar aqui porque eu não quero errar dessa vez. Ele que é um jovem empresário do ramo turístico de Balneário Camboriú, líder de jovens da igreja Sara Nossa Terra. Mário Preto, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, muito obrigado também pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Para mim, quando o Bruno me chamou, me convidou, né? Falou que ele tinha me comentado sobre a minha pessoa com vocês. Eu realmente gostei demais, me senti muito honrado, né? Então é um prazer estar aqui, como já foi falado, né? Me chamo Mário Preto, eu tenho 21 anos e hoje estou aqui para vocês para poder somar, contar um pouco das minhas experiências, contar um pouco da minha história, né? Então é uma honra estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E a gente tem que fazer um agradecimento especial ao Bruno, nosso diretor Bruno Brasil, que então indicou o Mário para estar presente hoje no nosso podcast. Então, acredito que a gente possa começar com as perguntinhas. Primeiramente, como é que tu te sente? O que significa para ti o peso da responsabilidade de ser Mário Preto, né? Porque apesar de ser um jovem empreendedor, tu já tem um legado, né? Como é que significa, o que significa isso pra ti, assim? Não só ser um empreendedor, mas ser um empreendedor que tem um nome a levar pra frente. É verdade. Hoje, né, eu trabalho com os meus pais, né? Uma empresa familiar. Nós temos hoje um hotel em Balneário Camboriú, Hotel Marimar, e também o Complexo Turístico Cristo Luz, né? E é uma empresa que é geracional, né? Começou o hotel com meus avós, o Cristo foi o idealizador, fundador, desde o início foi meu pai, e então, né, eles sempre viveram isso muito, muito próximo, né? Isso é uma coisa que eu nasci nesse meio, mas eu até comentei aqui no backstage, né, quando a gente estava conversando um pouco, né, que hoje eu tenho essa experiência, é uma responsabilidade, é uma coisa que eu gosto muito. Já ouvi perguntas de eu faço o que eu faço por causa dos meus pais, ou eu faço o que eu faço porque eu realmente gosto disso, né? E eu já me questionei disso, né? Já tentei, já investiguei essa pergunta e foi muito bom em perceber que realmente eu gosto do que eu faço. Eu gosto de empreender, eu gosto de administrar, eu gosto muito de números, então especificamente da parte do financeiro, então planilhas, né, economia, essas coisas são coisas que me interessam muito. Então hoje para mim é uma honra, né? Hoje eu trabalho com eles e até mesmo só dando um adendozinho assim, né, antes, é uma empresa, quando eu falei, é geracional, é uma coisa que eu gosto de comentar quando eu comento isso, porque meus avós, quando eles chegaram em Balneário Camboriú, eles estão há mais de 40 anos, meu avô já é falecido, mas quando eles chegaram com a minha tia, com meu pai, eles começaram, né, com um hotel, enfim, na verdade era um hotel que já existia, mas eles assumiram, era bem menor, e eles realmente viviam aquilo
todos os dias, noite e dia, né? Era na Balneário, uma cidade sazonal, então a experiência deles era de, tanto deles quanto dos filhos, né? Era de, durante a temporada, todos dormiam no mesmo quarto, no hotel, para vender todos os apartamentos no hotel, e na baixa temporada, no inverno, onde havia realmente uma redução dos funcionários, por exemplo, meu pai dormia na recepção para cuidar à noite, era uma coisa assim, meu avô acordava cedo, ia no sacolão comprar as frutas pro café da manhã, era uma coisa, minha avó cuidava da lavanderia, né, minha tia cuidava de uma parte do financeiro, então era uma coisa assim, realmente vivia isso, tanto que eu brinco que quando eu nasci nesse meio, eu tive sempre muita dificuldade de entender qual era o momento do trabalho e qual era o momento de que eles não estavam trabalhando, que era, acordavam no café da manhã, eles estavam conversando sobre isso, no almoço a conversa ia ser sobre isso, e no jantar a conversa é sobre isso, né, e sempre resolvendo problema, né, sempre, eles gostam do que fazem, então com muito prazer, mas é um desafio, empreender no Brasil não é para qualquer um, né, então, e o hotel, ele tem já 42 anos, então é um hotel que realmente, graças a Deus, assim, que tá firme no mercado, que está sempre se inovando, né? O Hotel Marimar, e o Cristo Luz tem aí, já vai completar seus 26 anos agora em outubro, então também é uma data assim que no Brasil uma empresa passar de 5 anos, né? É bastante coisa, né? Então é uma coisa que hoje é uma responsabilidade, mas eu gosto muito, em vez do meu chamado nisso também, muito, muito legal. Tu falou agora de chamado, né? Além do teu chamado pro empreendedorismo, tu também é líder de jovens na igreja? Isso, né? Eu hoje lidero mais ou menos uma equipe de 70 jovens, né? Jovem adultos, tem alguns adolescentes, né? A gente também no backstage conversou um pouco, né? Eu comentei que a minha paixão mesmo é cuidar de vidas, assim, isso pra mim não tem preço. Eu amo sentar com as pessoas, não faço isso pra sabe, aquela coisa de você quer aparentar, o que faz caridade, nada a ver. Pra mim, realmente, uma coisa comigo e Deus, não é por causa de alguém, não é pra agradar uma pessoa dessa, mas eu vejo assim, né, eu tive uma experiência com Jesus aos 14 anos, hoje eu tenho 21, e ali, quando faltava 3 dias para eu completar 15 anos, foi quando eu abri minha célula, né, que pra quem não sabe, é um grupo de jovens semanal, onde o pessoal se reúne, né, você pode estar entrando em contato, me chama, se você não participa de uma célula, você vai crescer muito ao participar dela, mas é um grupo de jovens, né, e com o pessoal da minha idade mesmo, com amigos, eu comecei, e ali foi quando eu vi aquilo, sabe, eu gosto, é uma coisa assim, aquilo que dá pra mim não faz sentido, sabe, não faz, aliás, é o que deu sentido, né, e não faz sentido não viver isso, então hoje sim, é um chamado de cuidar de pessoas, hoje eu cuido, e é o meu turno dobrado, né, depois do trabalho eu sempre tenho alguma coisa no meu ministério, com os meus discípulos, com a minha equipe, com os meus líderes, então é uma coisa que eu realmente amo de coração, assim, faço com muito, muito, muito prazer. Com quantos anos você começou a se envolver mais com os negócios da família? Me envolver, né? Eu comentei que eu obviamente nasci nesse meio, essa loucura. Começou a criar interesse, digamos assim. Tem esse interesse, exato, esse interesse, esse envolve mesmo, né? O meu primeiro trabalho não foi com os meus pais, né? Meu primeiro trabalho foi aos 13 anos, né? Eu tava ali a partir dos meus 11 anos eu comecei a surfar. Hoje já não surfo mais. Me pergunto por que, eu não sei nem responder o porquê, mas é que surfar exige tempo na semana. Nossa, todo dia, se tu gosta mesmo, era 3 a 4 horas por dia. Imagina, 3 a 4 horas por dia hoje, né? Então, era uma coisa que eu fazia e me envolvia muito com aquela gurizada, né? E um dos meus amigos do surf tinha... os pais dele tinham um quiosque perto do camelô que vendia chinelo. E aí eu sempre ficava lá, e até que um dia que a mãe dele chegou e falou: Mário, você não quer cobrir a folga do fulano? Eu falei: quanto que eu vou ganhar, né? Eu falei: R$50 por dia. Eu falei: eu com 13 anos, né? R$50 por dia era festa, aí, alguns anos atrás também R$50. R$50 valia bem mais. Hoje R$50 é um cafezinho, né? Que a gente vai sentar pra comer. Então eu trabalhava das 5 da tarde às 11 da noite, cobrindo folga. Então era dia sim, dia não, né? Variar, mas eu gostava disso, porque eu sempre tive essa tendência de me comunicar. Eu gosto de conversar, fazer amizade, essa coisa assim. Então eu gostava de abordar os pessoal que tava passando. Aí eu vendia chinelo. E o que acontece? Aí meu pai, eu comecei a chegar um pouco mais tarde e contei: pai, eu tô trabalhando. Como assim você tá trabalhando? Que história é essa? Aí eles falaram: quanto tá ganhando? Aí meu pai, eu lembro até hoje da conversa, falou assim: eu tô ganhando R$50 por dia. E só que eu saía
cedo, às 11 horas da noite, e eu saía comendo macarrão que tinha ali do lado. E era R$30 o prato. Então eu ganhava 50 e gastava 30 na saída. Voltava com 20. Meu pai falou, não, isso aí não tá certo, não. Ele falou assim, não, ano que vem, porque eu trabalhava só nas férias, né? Eu não trabalhava na época de aula. Ano que vem, vem trabalhar comigo, eu te pago o dobro. Ele falou assim, eu falei, ficou interessante esse negócio, almoço, né? Mais o almoço. E mais o almoço. Ele falou, eu te pago o dobro e ainda pago o teu almoço. Eu falei assim, opa, ficou legal esse negócio aí, né? Vi vantagem. Eu falei, eu vi vantagem. Eu aceitei a proposta, né? Então, com 13 eu trabalhei fora e com 14 eu comecei como mensageiro no hotel, né? Então, carregava a mala, ganhava minhas gorjetas, ia fazendo os bicos ali, né? Ia fazendo, foi bem legal, assim, pra entender também a parte operacional. Isso é muito importante, né? Uma coisa que ainda mais para que nem eu comentei, né, o sacrifício do empreender, a tomada de risco mesmo. Hoje, graças a Deus, eu tô colhendo muito do risco que quem passou não fui eu, né? Quem passou foram os meus pais, meus avós. Então, realmente são frutos que é uma bênção, um privilégio, mas e aí eu corro o risco de não entender o beabá, né, do negócio, né, o operacional. Meu pai dormia na recepção, ele que fez o comercial, né, porque não existia internet, e passava ponta a ponta da Argentina com maleta debaixo do braço. Hoje, pô, um tráfego pago que a gente faz na Argentina alcança mais pessoas em uma semana do que ele passava 1 mês, 2 meses fazendo isso, né? Então a dinâmica é outra, é mais confortável. E foi legal esse início, porque era um adolescente, né? Então o que eu podia fazer não era uma coisa que poderia correr risco do negócio também, né? Então era uma coisa bem operacional, era mensageiro, atendia ali os hóspedes. E aí com 15 anos eu comecei na parte do escritório, auxiliando o básico na parte administrativa, nos 16 também. Isso tu diz no hotel ou lá no complexo? Não, sempre muito no hotel. Eu não sei porquê, assim, talvez até por uma questão de localização. A gente sempre morou do lado do hotel, do lado, em cima, no hotel. Era não passava dos 30, 40, 50 metros do hotel. Era tudo do lado. A gente morou, todos os lugares que eu morei. E a gente eu vivia lá, e dava almoço, café da manhã, era tudo no hotel. Então era mais fácil de eu trabalhar lá. E no Cristo já não, né? Tem uma locomoção que uma adolescente, né, não dirigia, não fazia nada. E aí na parte ali dos meus 17 anos foi quando a gente teve o empreendimento da família, que hoje a gente não tá mais à frente, mas era a ver com o aplicativo de mobilidade. E eu e um primo meu pai, né, ele que tomou a decisão de entrar, e ele me cutucava assim, ó, cara, eu entrei nisso pra você se envolver nisso, não entrei pra me envolver, eu entrei pra você ter a oportunidade de se envolver. Aí eu até o momento eu abracei, foi 1 ano, foi bem curto, porque a gente entrou tipo assim, final de 2018, e ali quando entrou a pandemia a gente deu um passo pra trás, porque era um investimento que a gente já não tava tendo um retorno, a gente teve que realmente retroceder, mas foi uma faculdade pra mim, porque eu entrei de cabeça, foi a primeira vez que eu tava integral, estudando de manhã e trabalhando à tarde, e tendo meu ministério à noite. Então foi a primeira experiência que eu tive. Hoje é a vida inteira assim, né? Mas foi o desafio, era terceirão, eu tava ali, né? Época ali de... Só o terceirão por si só já é uma dificuldade, tem que estar com o celular, né? Uma libertação. Não vejo, quando chegar na faculdade, se eu me formar, aí vai ser uma outra vitória, assim. Aí tu vai descobrir a pós, o MBA. Mas eu já me conformei. Eu vou estudar a vida inteira. Vou estudar a vida inteira. Não adianta, a gente sempre tem que procurar, né? É verdade. Mas enfim, então, né, foi isso. E hoje, quando entrou a pandemia, a gente retrocedeu nesse negócio, e minha faculdade também ficou em casa, aí sim, meu Deus do céu, que lá tava... Eu gosto muito de ter uma rotina ativa. Meu Deus, misericórdia. Era outro trem ruim, que era era ficar em casa, aquela coisa só de computador, EAD. E aí foi quando eu entrei, a gente demitiu a parte do social media, que tava cuidando do hotel e tal. Aí eu botei a cara, falei assim, cara, vou voltar pro hotel, né? Antes eu tava de cabeça mesmo, era de manhã, de tarde, de noite, pensando no outro empreendimento. E eu falei, vou entrar de cabeça no hotel, vou entrar por onde eu posso entrar. Fui pelo social media, cuidando ali. E eu não suporto essa área, não suporto. Na igreja, lá a gente tem esse ministério, lá, né? Não eu. Eu olhava assim, esse é o último da fila. Se um dia me chamarem, vai ser um sacrifício pra entrar. E não deu outro. Tava eu lá no hotel produzindo conteúdo, programando post. Não é né? Minha vocação, mas a Mila que é a área dela, né? Você sabe muito bem que existe trabalho, é chato, né? Admiro o social media, não desmereça esse trabalho, que é um trabalho que... É trabalhoso. É trabalhoso. E é pouca coisa, já chega
dando aquela solada, poxa, atrasou um pouquinho, aquela coisa, né? Mas enfim, então eu fui nisso. E hoje, né? Hoje eu tô com 21, né? Desde a pandemia já passou 3 anos. E daí eu me envolvi na gestão do Cristo também, do restaurante. Lá nós temos restaurante, lanchonete, pizzaria, né? Aquela pizzaria, nossa. Meu Deus, não, nossa, gente. Eu sou desconfiado de falar. Mas é um combo, né? Hoje a gente tá muito especializado também em carne. Minha família é da carne. Eu vou aproveitar e fazer essa propaganda aqui. Tem que aproveitar. Posso fazer? À vontade, por favor. Aproveite. Obrigado. No nosso próximo episódio já vamos ter mais um patrocinador. Não, fiquem traz ligados. aqui, ó. Fazer um prime aqui no negócio. Vai perder vai ter o foco. costelão aqui. Não, é muito legal. Meu pai é fã de carne e a gente sempre tem essa crise de todo domingo. Onde a gente vai comer carne? E desculpa, né? Se você é um empreendedor, não fica ofendido comigo, mas a gente tem uma dificuldade de encontrar. É assim, ó. É carne de gaúcho. Carne, assim, ó, boa. A gente teve lá semana passada, conversando com a tua mãe, e ela falou assim: a gente esteve na Argentina e a gente não conseguiu comer uma carne tão boa como quanto a carne do Cristo, cara. Porque a gente é desconfiado e fala, mas a gente come isso. Porque a gente conseguiu achar uma carne com uma qualidade tão boa pra trazer aqui pro Cristo, que nem na Argentina a gente conseguiu comer uma carne tão boa. Mas assim, né, agora só abrindo parênteses, é um desafio muito grande, né? Eu pra mim, tinha que ganhar um prêmio quem empreende na gastronomia, cara. A margem de lucro é minúscula. Não, isso a gente ouviu de pessoas... E um erro fica reverberando... Meu Deus, né? Você que é advogado sabe, né? Qualquer coisinha ali, pega a intoxicação que for do teu restaurante... Já era. Nossa. Me procurem. E a margem da gastronomia é minúscula. A margem da gastronomia a gente ouviu de pessoas, né? A gente trabalha no ramo também, mas a gente ouviu de pessoas, de amigo nosso que tem muitas churrascarias, né? Em Campinas. Ele falou, não, a margem, Mário, se bater 8%, quando tu bate 10% da margem de lucro mesmo, meu Deus, tu é o rei na gastronomia. Então, se trabalhar, que você trabalha, qual risco você corre? Pagar 10% de lucro? Meu Deus, realmente é um desafio. Então, enfim, mas a gente achou, né? É um desafio botar uma carne boa, cobrar o preço que tem que cobrar e manter esse padrão, e graças a Deus a gente tá mantendo, então tem essa experiência, até estamos numa promoção lá no Cristo Luz. Ó, promoção gostamos. Qualidade, promoção. Não, acabou. Esse é o podcast dos sonhos. Faz a propaganda aí. Vocês viram, eu falei que eu falo demais, gente. Vocês me cortam pra gente interagir. Não. Mas a gente tá numa promoção que morador de Balneário, Itajaí, Camboriú e Itapema, apresentando um comprovante de residência, ele consegue transformar o ingresso dele em desconto no restaurante. Então vai lá, né? Hoje o ingresso ele tem um custo de R$55, mas se foi você, a sua esposa lá, foi R$110. Isso você vai entrar e você vai ter esse desconto no restaurante, em tudo que você for consumir lá. Então é bem legal para motivar o morador. A gente quer realmente reconhecer, é um trabalho que tem trazido tem um feedback muito positivo, porque quanta gente que mora em Balneário que a gente percebe que nunca foi lá, né? Não teve essa experiência. Exatamente. Muita gente, muitos moradores de Balneário não conhecem lá. Vai mais turista, né? Que talvez o pessoal nem conheça as opções que tem lá em cima. Que nem eu tava morando aqui há 1 ano quando eu descobri a pizzaria. E eu fiquei apaixonado. Eu tô aqui há 1 ano e a primeira vez que eu subi foi lá semana passada pra ter reunião. Você vê, né? Meu Deus do céu. E mas realmente é muito voltado pro turismo. Agora já tô louca pra subir lá pra jantar. Pergunta pra mim quantos pontos turísticos que eu já fui em Balneário Camboriú. Com certeza tem alguns que eu nem fui ainda. Eu fui todos, eu acho. Né? Aí eu acabo indo quando vem parente. A gente acompanha. Mas eu fiz isso. Os pontos turísticos que eu conheço foi quando a minha família veio pra cá. É sempre assim. E aí eu fui com eles. Beto Carreiro. Não conheço Beto Carreiro ainda. A gente não julga o morador de Balneário, porque é uma visão do... aquilo que é turístico, é turístico. Eu não sou turista, então eu não vou, né? Mas o Cristo tem realmente uma gastronomia que é muito, muito legal, e eu incentivo realmente estar experimentando, né? Mas vocês fizeram uma pergunta, né? Eu fui longe. Não tem problema. Eu acho que utilidade pública. Utilidade pública. Utilidade pública, a gente foi pra esse lado. Legal. Mário, do pessoal da tua época, assim, dos teus amigos, tu identifica essa veia empreendedora, assim, do teu meio, aqui da região? Ou tu não? Tu acha que o pessoal deveria empreender mais? Qual a tua opinião sobre isso, assim? É que assim, né? Eu sou uma pessoa que sempre ouvi meus pais
passando pelas dificuldades na parte de empreender, assim, realmente, dificuldades mesmo, assim, de desafios do dia a dia e muito estresse, sabe? Aquela coisa, você vai bater o ponto, né? Tem tudo seu mérito, você vai, tudo é digno, né? O trabalhador é digno do seu salário, tipo, então não tem o melhor e o pior. O empresário precisa mas tem do trabalhador. Tem o pró e o contra dos dois lados, né? Tem o pró e o contra dos dois lados. Mas quando você sai, bateu o ponto, você vai pra sua casa, você esfria a tua cabeça e vive sua vida. Cara, o empresário não tem esse time. Meu pai, quantas vezes eu acordo? Até hoje eu acordo cedo ou vou dormir tarde e ele tá 2 da manhã, ele acordou, ele fica até as 4, 5 horas pensando os problemas. 24 horas. Às vezes eu saio pra rua pra caminhar, pra pegar um vento fresco, pra ter uma ideia pra defender um cliente. Se algum colaborador do Cristo tá vendo isso, sabe? Meu pai, às vezes, 4 da manhã, ele tá ligando pra lá e fala assim, a luz do Cristo. Os caras devem achar que meu pai é doido. Ele fala assim, cara, o cara tá de madrugada olhando aqui, porque dá pra ver lá de casa. Mas só quem empreende sabe. É uma mentalidade muito diferente. Muito. Às vezes você tá ali deitado, pronto pra dormir e pá, você lembra de um negócio extremamente importante, já se levanta, abre o computador, pega o celular, tem que anotar. Então, eu até falo por mim... Não desliga a mente. Eu falando por mim, eu tenho eu gosto muito de administrar, é muito seguro você controlar as coisas, né? Mas a parte empreendedora, eu sou a parte que mais eu preciso me esticar, sabia? Porque por ter visto muito esses perrengues, quando alguém vem com uma ideia pra mim, eu acabo sendo até meio pessimista, assim, a pessoa vem, eu começo a fazer umas perguntas assim, tem umas pontas soltas nessa história, né? Aquelas, enfim, né? Não tem algum exemplo agora prático, assim, mas às vezes é empreendimento básico, né? No sentido de em Balneário é um desafio, pô, você vai alugar uma sala aqui, não tem sala bem localizada, você vai, óbvio, a gente tá no Sky Business, né? Então aqui até favorece, né? Quando é a parte de escritório, consultório, mas aquilo que é como Quero Café, no público final, cara, ele vai gastar ali qualquer bem localização no mínimo 10 mil reais de aluguel em Balneário Camboriú. Quantos cafés tem que vender para pagar só aluguel, né? Então hoje você vai botar isso na ponta do lápis, e hoje eu olho os meus amigos, você fez a pergunta, né, de tomar a decisão, eu vou empreender, eu tenho alguns sim, muito arrojado, admiro, até cito aqui, o William Wolf, tá aí com o projeto, a empresa Hub 300. Vamos anotar já esses nomes pra te convidar nos próximos episódios. Ele é explosivo, ele tem, acho que 22 ou 23, não tô lembrando agora, casou 2 meses atrás, ele é fora da curva, ele e companhia, né, também é líder lá na igreja, né, eu tenho amigos, meu cunhado, meu Deus, meu cunhado é das ideias, ele vem com umas ideias que eu falo assim, cara, meu pai do céu, eu preciso um pouco dessa pitadinha tua de loucura, que eu acabo sendo muito conservador, muito analítico assim, mas eu tenho esses amigos, mas que eu percebo que realmente, que tem essa mentalidade e entra num ponto muito interessante. O pessoal tem que ser audacioso para ser empreendedor. E aqui onde é que entra, pode ter medo. Aqui onde é que entra uma coisa e o mérito vem pra sarar a nossa terra. Quando você me pergunta dos amigos, né, antes de eu conhecer Jesus, eu primeiro, né, era 14 anos, né, então eles empreendiam. Não tem, hoje alguns estão estudando, outros estão trabalhando, até outros eu nem faço ideia onde estão, mas eu não tenho esse toque para falar como eles estão hoje, né? Não tive essa conexão toda dos 14 até aqui, mas para aqueles que eu encontrei e cresceram comigo na fé, ali, né, realmente na igreja, cara, até, né, citando o backstage aqui, o Eliel acompanha bem, né? O nosso cameraman aqui, o Eliel acompanha bem, ele já acompanhou muito de perto, ele sabe que é uma coisa que te instiga, nós somos instigados no nosso discipulado a pensar grande, a pensar de forma também macro da vida, né? É uma coisa que, por exemplo, quantos empresários não estão cuidando da sua saúde? E realmente, pô, a rotina de empresário, o que a gente tá falando é loucura. Mas se ele não cuidar da saúde, não for macro cuidado, vai vir a conta, né? E às vezes a saúde, mas se não, às vezes cuida da saúde, mas é a família, o casamento. Né? Tu puxou um gancho bem importante agora, né? O equilíbrio, né? A roda da vida. É emocional, é espiritual, é o físico, te alimentar bem, praticar exercícios. Sim. E às vezes eu canso de fazer isso, né?
na correria no almoço, daqui a pouco no exercício, daqui a pouco no outro dia, brum, explode alguma coisa. Então a gente tem que manter essa rotina saudável, né, da vida, assim, tentando manter o equilíbrio. E é o desafio, né? É o desafio do empreendedor, manter essa roda da vida. Porque muitas vezes você tá ali focado muito na tua empresa, e aí você vai, e as outras coisas vão desandando. Só que aí você não se prioriza, não prioriza a sua família, né? E inclusive o Joel J fala muito, né? Que a prioridade tem que ser a tua família, tem que ser você, depois tem que vir a tua empresa. Deus, né? família. Deus, família e você. Então, assim, por um tempo você até pode priorizar. É um momento daquela vida, da tua vida. Momento. É o TCC que você tem que entregar. Isso. É abrir a empresa, né? Tem momentos, são 2 anos. E sabe que uma coisa que pra mim me chama muita atenção? Eu sou muito novo, assim, pra mim eu tenho que aprender muita coisa. Mas pra mim, e quando eu relaciono o ministério, né, a igreja, com a minha... Com o empreendedorismo, minha vida profissional, uma coisa que eu vejo que eu aprendi muito, e aprendi de casa também muito da parte dos meus pais sempre ensinou isso de não é o que eu tenho, mas o que eu sou, não é aparentar, ser, é ser de verdade, mas Jesus, você pegar filho de Deus, o que ele foi? Servo. É uma coisa que pra mim, e por que eu tô falando isso? Porque quando você fala de humildade, não é você ser coitado, mas é você ter uma capacidade pra reconhecer o seu erro e, por exemplo, reconhecer o erro que eu tô errado na minha saúde. E às vezes o empresário tem que ser tão bom pra todo mundo, tem que estar bem pro filho, tem que estar bem pra esposa, tem que estar bem pros funcionários, pros liderados, tem que estar bem pros amigos, que também são empresários, então, né, eu não posso perder minha postura. Mas espera lá, eu sou humano, eu erro. E eu preciso também ter humildade, não é porque eu tenho que assumir ter a responsabilidade de ter essa postura na frente de tantas pessoas, que eu também não possa pegar e falar assim, cara, realmente eu tenho que mudar minha rota. Eu tenho que voltar, eu tenho que parar, talvez, de mudar minha rotina, eu tenho que começar a cuidar mais da minha saúde, cuidar da minha vida espiritual, eu preciso dar mais atenção pra minha esposa, né? Eu penso assim, às vezes, né? Eu vou lá, faço uma coisa, passo mal por uma escolha que eu fiz. Eu até comentei contigo essa semana, né? Eu falei, amiga, às vezes eu me perdoo. Como assim tu te perdoa? Eu me perdoo por ter feito uma má escolha, porque às vezes a gente pensa que tá fazendo certo, agindo daquele jeito, não almoçando, correndo, priorizando. E aí, uma hora a conta chega, tu vai lá, vai acontecer alguma coisa e... Cara, eu me perdoo, tá tudo bem. Hoje não deu, amanhã eu vou fazer por mim, vou me amar mais. Porque isso é autocuidado, né? E faz parte do empreendedorismo também. É verdade. É verdade. É um ponto que... vou deixar pra você prosseguir com as perguntas que... Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tu falou... eu vejo que tu honra muito os teus pais, né? Pro lado do empreendedorismo, pensando assim, tem algum nome de referência? Cita pra nós 2 referências do empreendedorismo que tu olha pra essa pessoa e pensa, nossa, esse é top, aprendo muito com ele. Tem 2 pessoas. Um é meu pai. Pra mim, óbvio, né? Meu pai não é o cara que vai postar tudo no Instagram. Infelizmente, você não vai conseguir acompanhar tudo. Eu realmente tenho um camarote diário pra acompanhar. Mas outra pessoa, né? E aí as características do sentido do meu pai, eu admiro muito. Ele é muito perfeccionista, ele é detalhista. O meu pai vai entender depois quando ele vê isso. Mas ele é chato. Ele é chato nas coisas assim, mas no sentido positivo, pai. Você é chato no sentido, até porque por isso que estamos onde estamos, no sentido, ele é exigente, assim, não, tem que ser excelente. Eu nunca vi meu pai falando assim, deixa assim. Cara, ele sempre foi, e foi assim, na obra. Cara, construiu errado, desmonta e constrói certo. Entendeu? Sabe aquela coisa? Tipo assim, é exigente, né? É um cara excelente, né? Então, uma paciência para negociar. Meu Deus, eu acompanho, é um dos pontos, né? Eu brinquei ontem com vocês, falei, meu trabalho eu sou secretário dele, né? Faço o trabalho dele mais leve, tento fazer, né? Então eu colo perto pra também aprender, né? O secretário fica no pezinho dele ali pra ouvir as coisas, ver como ele
resolve os problemas, né? Então a paciência, como ele negocia, é fenomenal. E outra pessoa que eu admiro muito e entra nesse ponto também macro, na saúde, tal, é o Thales Gomes, é um empreendedor, aí realmente pesquise, né? É um cara... Sabe o arroba dele? Não? Arroba Thales Gomes mesmo, Tallis, e Gomes normal. Eu acompanho ele, eu não gosto de seguir muitos empresários, muitas pessoas, porque eu não acompanho, não consigo, é muito conteúdo. Mas eu sigo, ele é o cara que eu falei assim, cara, eu vou escolher um para eu acompanhar de verdade. E ele eu acompanho, eu admiro muito, é um cara que ele cuida da saúde dele, é um empreendedor nato. Hoje ele é fundador do G4 Educação, né? Antes disso ele fundou o primeiro aplicativo de mobilidade que esteve no país há anos atrás, que é a Easy Taxi, que depois foi vendida, né? Então a Singu também, que é muito conhecida ali no Sudeste, né? Que é da parte de cosméticos, é serviço de manicure, eu não sei, agora fugiu a palavra. E aí o G4 Educação hoje é a maior escola de negócios, assim, de qualidade do país, assim, é fora da curva. E ele é realmente uma referência que eu gosto de acompanhar, então cuida da saúde, tem uma visão moral também que eu me identifico também, sabe, de posicionamentos, sabe, então pra mim, então entra nesses pontos e de conteúdo gratuito do Instagram, sempre tem, né, conteúdo gratuito, post com dica, não sei o que, sem brincadeira, gente, um nível das postagens são um nível assim realmente de supera as minhas aulas da faculdade. Tem seu mérito, minhas aulas da faculdade tem, mas olha, cara, a parte prática do dia a dia mesmo é um cara que tá, e tem 35 anos, né, é novíssimo, assim, ele é, né, na minha visão, assim, é novo. Eu concordo, né, porque se chamar de velho, no caso, eu vou estar me enquadrando. Mas seria essas duas pessoas aí que eu admiro muito, que eu uso como referência. Mário, o que você gosta de fazer nas horas livres, assim, um hobby? O que você costuma fazer quando você não está trabalhando, quando você não está na célula, quando você não está envolvido aí com seus liderados? Uhum. O Mário sem ser empreendedor. Legal. Eu gosto de verdade de cuidar da minha saúde. Hoje eu treino CrossFit e gosto bastante, assim, de quando tem tempo livre, vai treinar. Também gosto bastante de tirar tempo com os mais de perto, né? Aquele ciclo de amizades que né? Hoje os meus ciclos de amizades são todos casados. Então, mas e são jovens também. A gente sabe que a gente tem um quadro aqui que é o Agilovers, né? Agilovers. A gente começou com o Adriano Gato. A gente vai começar a casar os nossos convidados. Oi, o Mário chegou a ficar vermelho. Não, eu não tenho. Eu, quando fico envergonhado, nunca consegui não ficar vermelho. Não aprendi essa tática ainda. Mas são, quando eu tenho tempo mesmo, eu gosto mesmo de tirar um tempo com eles, né, tem os amigos mesmo de perto, assim, dá uns 4, 5 assim mesmo, que eu invisto tempo com eles, apesar da vida deles serem bem corridas também, mas por viverem muitas coisas semelhantes que eu vivo e coisas que eu quero viver, aquelas pessoas que me motivam bastante, assim. Então, leitura, gosto muito de tirar um tempo pra mim, se for pegar a minha rotina diária, matutino, eu sou muito matutino, gosto de acordar cedo, eu gosto de levantar, e falo isso não por causa do podcast, quem me conhece sabe que eu gosto mesmo disso, mas é levantar, preparar um bom café e sentar pra tirar um tempo com Deus, assim, de qualidade, aquela coisa assim, ó, que ninguém tá acordado ainda, não é horário que vão mandar mensagem, não é nada, é só eu, Deus, a Bíblia, um bom louvor, um tempo, sabe, pra dar um refresh, assim, sabe, na cabeça, assim, então, muito legal. E investir em mim mesmo, eu acredito que isso envolve, né, porque eu falei do espiritual, que é meu tempo com Deus, falei do meu corpo físico, né, gosto de treinar, e outro ponto também, eu gosto muito do tempo quando eu tenho, por exemplo, eu faço terapia há um tempo, tipo assim, há uns meses já, então é uma coisa assim, eu gosto, o investimento que eu faço em mim, é uma coisa que faz diferença na minha vida emocional, né, é muita coisa pra você amadurecer também, então, tipo assim, isso me ajuda a me entender, então são coisas que realmente fazem que eu gosto muito de investir. Vamos nos caminhar pro final, então, do podcast, infelizmente, porque tá muito boa a nossa conversa. E aí a gente tem 2 perguntas finais aqui pra você, tá? A primeira, a gente quer saber o que é sucesso pra você? O que é sucesso pra mim? Boa pergunta, eu gosto dessa pergunta. Pra mim, sucesso mesmo. Eu vi uma frase um dia que eu acho que pra mim define o que eu penso, assim, o que eu creio.
o homem que teve sucesso fora do propósito que Deus tinha pra ele é o maior fracassado. Então, assim... Nossa, cheguei a me arrepiar. Pra mim... Olha aqui. Pra mim, ter sucesso não vou falar de algumas coisas que eu anseio e que estão dentro do meu propósito, mas não é o fim. Tá no meio do caminho. O sucesso não é ganhar dinheiro. Meu sucesso não é ter um nome conhecido, ou até mesmo ter sucesso não é só simplesmente formar uma família, mas é esse montante todo de poder chegar, que vai existir sim um dia. Eu acredito que as pessoas crendo ou não, mas isso vai chegar o dia que a gente vai estar diante de Deus e vai estar só eu e ele, não vai estar meus pais, não vai estar meus líderes, não vai estar meus amigos, não vai estar ninguém, vai estar eu e ele. E eu vou ter ele e o meu propósito, que eu cumpri ou não. E na palavra fala que ele vai falar, ou servo bom e fiel, ou mal e negligente. Então eu vejo isso como um fato. Eu creio na Bíblia de ponta a ponta, assim. Pra mim, isso facilita a vida. Acho que as pessoas... eu acho que isso facilita, não atrapalha. É um manual pra você. É um manual pra mim. Então, pra mim, esse é o sucesso máximo, né? Óbvio, eu anseio casar, formar família. É um dos meus maiores sonhos, meus filhos, que eu quero ter. Realmente ter meu ministério, multiplicar hoje aquilo que meu pai já construiu até aqui. Enfim, tem vários sonhos. Vários sonhos. Mas sucesso pra você é chegar ao final da vida e ter cumprido o chamado o teu propósito aqui na Terra. Exatamente. Sensacional. Exatamente. Maravilhoso. E a última pergunta é: se você pudesse dar um conselho pro Mário, quando começou lá nos 14 anos, se envolver com a parte empresarial ali da família, qual conselho você daria? E até mesmo para outras adolescentes, né, com a mesma idade. Que tá começando, que tá despertando. Que é primordial eles saberem para poder fazer esse despertar da melhor maneira. Não que seja da melhor maneira, mas... encurtar o caminho. Olha, eu acho que... eu pensei em alguns conselhos, mas pra mim isso é ouro. Dica de ouro. Dica de ouro. Arrasta pra cima, dica de ouro. Não, é verdade. Não leve os seus pais como inimigos. Sabe? Não leve seus pais como inimigos, assim. Não olhe... meu pai tem muitos defeitos. Minha mãe tem muitos defeitos. Eu falo isso, né? Porque todas as pessoas têm muitos defeitos. Admiro muito os dois. Mas eu tenho... Isso ter sido... olhado eles como meu aliado fez muita diferença pra mim. E, óbvio, talvez não foi todos os momentos que eu olhei como aliado. Dá raiva, dá tudo, né? Todo mundo que tá com aquela coisa que poda, né? Me poda, incomoda. Mas olhar como aliado, sabe? Então, procure estar perto dos seus pais, sabe? Procure entender a cabeça deles. Se coloque no lugar deles, sabe? Isso faz diferença. Porque a palavra fala, o primeiro mandamento com promessa é: honre teu pai e tua mãe, e vai se prolongar os seus dias na terra. E prolongar não só de idade, mas de frutos, né? Então, pra mim, isso fez muita diferença quando eu saquei isso. E não foi com 14 anos que eu saquei. Eu saquei mais tarde. Então, e pra mim fez muita diferença. Pra mim me trouxe uma paz. Parece que eu fiz as pazes com alguém que nunca teve brigado comigo. Parece que eu tava só brigado com eles. Assim, mas eles estão comigo. Entender qual que é a briga? Os pais também são filhos, né? Eles também tiveram a criação deles. E entender que às vezes eles estão dando sempre o melhor pra gente, né? E o que eles receberam, às vezes eles não estão dando. Eles nem sabem dar mais do que eles estão dando. Porque eles talvez não estão dando porque não receberam o que a gente espera. E o único pai que vai suprir 100% é Deus. Então, ter esse ponto. Então, pra mim, acho que fazer as pazes com seu pai, com sua mãe, assim, e usar eles como amigos e aliados, assim, isso, faz total diferença. Sensacional. Nossa, acho que foi incrível esse podcast. Estou, assim, muito feliz. Quando a gente fez a nossa reunião ontem, eu já enchi o coração de alegria, assim, já imaginei que hoje ia ser um dia sensacional. Muito obrigada de novo por estar aqui conosco. Foi incrível a conversa. Muito obrigada. Você é um menino com 21 anos e, nossa, de ouro, assim, sério. Que você possa inspirar muitos jovens de verdade, porque realmente você é um grande exemplo. Amém. Glória a Deus. Faço das tuas palavras as minhas, Mila. Muito obrigada, Mário, pela tua presença. Obrigada mais uma vez, Bruno Brasil, por ter indicado o Mário para estar aqui no nosso podcast. O Bruno é top. A tua história inspira a gente, e a gente, como presidente da Associação de Jovens Empresários, a gente quer poder trazer muitas outras pessoas com a mesma história, assim, que possa passar muito conhecimento como tu tá passando na tua idade,
enchendo, transbordando no nosso coração de conhecimento, de história de vida, que muitas outras pessoas consigam fazer isso que tu faz, que tu consiga levar a palavra adiante para todas as pessoas do teu ministério e que tu possa contar então com a nossa associação porque tu precisar e que a gente possa contar contigo também, porque com certeza hoje eu aprendi muitas coisas contigo. Muito obrigada por compartilhar a tua história com a gente. Obrigado. Muito obrigada. Também. Menina, muito obrigado pelo convite, né? Pra mim foi um prazer. Prazer, passou voando o tempo. Verdade. Até de falar mais, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês, por acompanhar, quem ficou até o final aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Depois, se vocês quiserem ir lá nas redes sociais, qual é o teu arroba já? Mário Preto, né? Com 2 T's, underline. E só isso mesmo, Mário Preto. Ih, vai ter que T's. tirar o underline, Mário. Não, já não viu tentei. os cursos de oratória ainda? Que complica, Eu tirei, esse negócio não tem mais esse nome disponível. Não deixe de nos seguir no nosso Instagram, então age.bc. E na próxima semana a gente tem mais um episódio. Até mais. Curte, compartilha, manda pra todo mundo esse vídeo. Vamos compartilhar o conhecimento e as experiências do empreendedorismo. Valeu, gente. Até mais. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.